Amigos da rede Piratininga de Comunicação, da Connect TV. Estamos aqui mais um podcast, Aqui Tem História. E o nosso convidado de hoje é José Carlos Sibila, mestre, professor, escritor, cineasta, dramaturgo, enfim, muitas histórias e muitas experiências para contar para nós. Prazer tê-lo aqui com a gente, José. Olá, meu querido amigo Artem. É uma honra muito grande estar aqui com você no teu podcast da rádio e estar junto aqui com os espectadores e os ouvintes aqui da Rádio Piratininga. É a Rádio Piratininga AM também, nosso podcast vai também no ar pela Rádio Piratininga AM. E a oportunidade da gente conhecer um pouco mais da vida pratense ou sanjoanense? Eu sou sanjoanense e nasci no dia 23 de junho de 48. E eu digo que eu nasci correndo no dia 23 para ver São João nascer mais bonito no dia 24. Pois é, acabou de fazer aí aniversário junto com São João da Boa Vista, mas longe de ter os 199 anos que São João da Boa Vista tá. Mas já vão para mais de 75, viu? Que beleza. Não aparece, não aparenta. E além do que, tem muitas histórias, foi uma vida bem vivida, né, Zé? Tem bastante história, né? E por falar em história, é interessante como é que tudo começou para mim como contador de histórias. Aqui embaixo da rádio, na rua Getúlio Vargas, o meu pai tinha uma casa e um porão muito grande, e ali eu fazia minhas primeiras sessões de cinema, mas eu era moleque, né, garotinho. Então a gente colocava duas cadeiras de espaldar bem alto, lado a lado, e um pano de prato branco molhado, amarrando de um lado ao outro dos espaldares da cadeira. Atrás uma vela, e entre a vela e esse pano molhado, os personagens, que eram os dedos da mão, ficavam fazendo ali um cineminha. Era muito gostoso fazer isso, até que um dia minha mãe me pegou cobrando ingresso da vizinhança para ir assistir o cineminha, e ela me deu um castigo desgraçado. Como é que você cobra, velho? Os vizinhos, todos amigos aqui da Getúlio Vargas. Getúlio Vargas não era nem asfaltado ainda naquela época de ter. Todos amigos aqui da Getúlio Vargas, pessoal do Armazém do Seu Avelino, do Café Coelho, tudo gente amiga nossa. Eu falei, mãe, eu fazia o filme, o pessoal gostava, e eu cobrava. Eu cobrava um palito de fósforo, guaraná, essas coisas assim, né? E aí começou o meu gosto por contar histórias, né? Você lembrou aí essa sua infância, você é sanjoanense, o pai sanjoanense, família sanjoanense, mas todo mundo tem José Carlos Sibila e o pai, o Elson Gonçalves Barbosa, como pratenses. Será que é porque seu pai foi prefeito de Águas da Prata? Não, o meu pai, na verdade, é de uma cidade chamada Brodowski. Diz ele que nasceu lá, ele, o Portinari e os abacaxis. Conheço o Brodowski. Mas ele veio muito cedo para São João e foi muito moleque mesmo. Perdeu a mãe muito cedo, né? E veio para cá. E ele foi trabalhar num bar do Bar Teatro. Não sei se você se lembra, mas ali no teatro tinha um bar muito elegante, muito bonito na frente. Ele foi trabalhar lá e aí ficou aqui, fez a carreira dele como bancário, no Banco Mercantil, Banco Federal de Crédito, Bradesco. E depois ele foi para a política junto com o doutor Otávio da Silva Bastos. Foi vice-prefeito do Otávio da Silva Bastos. Foi vice-prefeito. Numa eleição que se elegia separado, né? O prefeito e o vice. Você escolheu os dois, né? E foram eleitos o doutor Otávio prefeito, que também foi brilhante, né? E o Elson Barbosa vice-prefeito. Ele foi eleito e eram separados, como você disse, né? O prefeito e o vice-prefeito. As candidaturas eram separadas, né? E dizem, eu não sei. Aí eu sei que é historiador, aí talvez possa me ajudar, mas diz que ele teve mais votos que o prefeito. E aí ele fez a carreira dele, iniciou a carreira dele da política,
Até que um dia ele foi convidado a ser o prefeito lá de Águas da Prata. Mas ele não mudou para lá. Ele continuou morando em São João. Nós continuamos morando em São João. E eu, pessoalmente, não... Eu era muito moleque, mas eu, pessoalmente, não queria muito que ele aceitasse essa indicação, porque, para mim, o prefeito, enfim, o político tem que ser votado. E naquela época não era proibido o voto, né? Mas as pessoas lá de Águas da Prata dizem que até hoje foi o melhor, pelo menos o melhor administrador que a cidade já teve. Fez o balneário de Águas da Prata, sem um tostão sequer da cidade de Águas da Prata. Era um fundo dos municípios que existia na época, acho que era o FUMESP que chamava aquilo lá. E fez o balneário da Prata e a FUMESP fez alternativamente o balneário de Serra Negra. Pode ver que os dois são iguaizinhos, né? A mesma arquitetura, o mesmo tamanho e tal. Mas depois o da Prata acabou não. Foi muito bem, era ótimo. Você ia tomar um banho de água, não precisava marcar hora de tanta gente que ia lá, vinha de Poços, vinha de São João, aquela coisa toda, mas com o passar do tempo, por algum problema administrativo, não sei. Ou vários, né? Vários. O principal era a falta, às vezes, de interesse, né? Assim, enfim. Mas que pena, né? É um período tão de ouro de Águas da Prata. Lembrando aqui o teleférico, para quem não sabe, os mais novos, Águas da Prata chegou a ter um teleférico. Né? Que ele fez. Que ele fez, sair ali do morro onde está a Cristina Leirosa hoje e até o Bosque. Até né? o Bosque. Que coisa linda que era aquilo, que imagem bonita. Veja, também na mesma época de Serra Negra está até hoje lá funcionando. Antes, se não me engano, do de Poços de Caldas. Essa ou referência. Paralelamente, na mesma época, enfim. Não incentivaram. Agora, o Elson Gonçalves Barbosa, eu posso falar, você talvez é filho, mas eu posso falar, foi prefeito brilhante, né? Era um administrador genial, foi reconhecido até por adversários políticos como um administrador genial, muito à frente do tempo dele, né? Então eu sempre digo, Zé Cláudio Sibila é um artista do cinema, é um artista das letras, da dramaturgia, mas o pai foi um artista da política, das relações sociais, porque ele era estimado por muitos, né? Esse dia eu estava conversando com o filho do Dr. Vaugran, o Luiz Tarcísio, que Vaugran era de oposições contrárias ao Dr. Welson, mas o Tarcísio me dizia que a cordialidade entre ambos era tanta, o respeito era tanto, que eles mesmos reconhecem que foi um dos administradores mais brilhantes que Águas da Prata já teve. Então é bom você saber disso, que não só os amigos falam, mas tem quem também não estava do mesmo lado na época reconhece o Elson Gonçalves Barbosa, o grande administrador que Águas da Prata já teve. É verdade, e até o doutor Nicolau, também, que era político e representativo na cidade e de um outro viés político. Uma vez meu pai passou mal, ele teve mal, ele foi lá, olha, seu Elson, nós não somos adversários, nós estamos em lados contrários, mas nós somos amigos. Olha, isso é bonito, né? Que pena que essa época, né? E que homens como esses dois citados aí já estão se tornando tão raros, né? É tão difícil da gente achar a nobreza de caráter, do reconhecer o outro, enfim. Mas tudo passa. Essa época boa passou, agora a ruim vai passar também. E nós vamos ver outra época boa, se Deus quiser. E a Prata tem, falando em administração e a comunicação, a Prata tinha 2 cinemas. Poxa, isso eu não sabia. 2 cinemas. Onde hoje é a rodoviária, e do lado tem um lago, naquele lago era o cinema. E embaixo do hotel do Santorini era outro cinema. E lotava. Dava para fazer cinema e ganhar na bilheteria. Eu lembro da Prata lotada de gente, da Prata um movimento intenso nas férias,
gente do Brasil inteiro ali. Era uma festa permanente, né? Permanente. Ali tinha pessoas que, até por causa do meu pai, que adorava Águas da Prata, vinha para lá, o Natel, não saía daqui, né? Ah, sim. E ajudou muito a região, hein? Ajudou Como governador de São Paulo, ajudou muito a Prata, ajudou muito São João da Boa Vista, né? Grandes nomes aí da política transitavam aqui por Águas da Prata. Davi Nasser, que era outra pessoa que não saía daqui, inclusive acabou comprando uma Olavo Setúbal, que tem casa, a família até hoje tem casa em Águas da Prata. Mas nós vamos dar um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para contar um pouquinho mais dessas histórias fascinantes de um passado que infelizmente, né, está ficando para trás. Mas também tem coisas modernas acontecendo, as obras do Zé Carlos, nós vamos tocar sobre isso, mas daqui a pouquinho a gente volta para continuar nessa nossa conversa. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Pois bem, amigos da Rede Piratininga de Comunicação, amigos da Connect TV, retornamos à nossa conversa de hoje com José Carlos Sibila, que, como anunciei, é escritor, cineasta, dramaturgo. E nós estávamos lembrando um pouquinho do pai, o Elson Gonçalves Barbosa, e o tempo de ouro da nossa região aqui, de Águas da Prata principalmente, lembrando da movimentação que era Águas da Prata, da intensidade. O Zé está me dizendo que chegou a ter 2 cinemas que lotavam. Tinham 2 cinemas, onde hoje é a rodoviária da Prata e tem um lago ao lado, ali era um cinema. Era um cinema e acho que uma pensão, uma coisa assim. E embaixo do Santorini, onde é o Santorini hoje, também era um cinema e aquilo lotava. Tem um belo teatro hoje lá ainda, sem atividade, um pouco, de vez em quando algum evento, mas ainda tem um belo teatro lá no Santorini. Acho que era ali que era o cinema, certo? Não, era embaixo. Embaixo. Era embaixo. Tá certo. E você mora hoje em Águas da Prata, além de São Paulo, tem a sua residência em São Paulo e aqui na região fica em Águas da Prata. O Arthur, quando eu resolvi fazer uma casa aqui em São João, junto com a minha mulher, com a Lívia, eu falei, vou comprar um terreno que um lado é São João e o outro lado é Prata. A minha casa é São João. Se você atravessar a rua é Prata. Então tá bem dividido. Eu falei, cara, eu quero ficar num lugar que eu me sinta bem, tanto como sanjoanense, como pratense. Então a minha casa está no meio, ela é a fronteira ali, o limite de São João e de Águas da Prata.
Bom, para quem não conhece ainda o Sibila, entre outras tantas coisas que ele faz, ele tem uma experiência acadêmica e profissional riquíssima. Começar por uma temporada em Paris, morou muitos anos em Paris, na França. Como é que foi isso, Zé? Conta para nós. Eu trabalhava nos Diários Associados, na TV Tupi, na antiga TV Tupi, que a maioria aí não chegou nem a assistir, né? Porque depois que o Silvio Santos comprou, enfim, fechou a TV Tupi. E na época eu trabalhava na TV Tupi e iam dois profissionais de formação acadêmica daqui para lá, e vinham dois franceses de lá para cá para passar 6 meses. E eu 6 meses lá e eles 6 aqui. E aí conheci lá a organização Rádio e Televisão Francesa, fiz estágio lá com eles, fiz um filme como assistente de direção lá com eles, um longa-metragem. Mas os 6 meses acabaram e coincidiu do final desses 6 meses acontecer, e eu morava na Casa de Portugal. A Casa de Portugal era da Fundação Gulbenkian, que a matriz é Lisboa, né? E Portugal tinha essa casa em Paris para estudantes. E eles me acolheram lá. A Casa do Brasil não me acolheu, enfim, por razões assim, agora não veio o caso. Mas a Casa de Portugal me acolheu e tudo ali era fechado pela ditadura de Portugal. Nada podia, não podia ter cinema, não podia ter o teatro. E eles tinham o cinema mais bonito do mundo ali dentro. Aí aconteceu a Revolução dos Cravos em Portugal, em Portugal, e eles mandaram abrir todas as ferramentas de produção, de exibição de conteúdo, de cinema, e mandaram abrir. E o diretor de lá, um português, falou: olha, Sibila, Monsieur Sibila, eles falavam, você não quer tocar isso aqui? Você fica aí no teu apartamento de graça, fica aí. Olha, eu vou ficar, só que eu vou perder meu emprego no Brasil, né? Ele falou: não esquece do teu emprego no Brasil, fica aqui e toca o cineclube, toca os instrumentos de distribuição de conteúdo, enfim, de teatro, palestra, ele fez muito. E como não tinha filme português para passar, porque eles ficaram mais de 40 anos sem produção, eu passava os filmes brasileiros. Glauber Rocha, Terra em Transe, Nelson Pereira dos Santos, enfim, o cinema novo brasileiro, e aquilo lotava que ficava a gente sentado no chão. E com isso eu fiquei lá quase 5 anos, não completei 5 anos. Fiquei lá quase 5 anos e passando filme. Como é que conseguiu ficar naquela cidade chata, sem ter muito o que fazer, Paris, né? Não dava tédio em Paris? Olha, Paris realmente é uma cidade muito bonita, muito gostosa. Mas o Brasil dá uma saudade. Nossa Senhora, o Brasil faz muita falta. E a gente talvez não perceba isso. Eles percebem, eles dão um valor muito grande para nós. Mas eu fiquei lá esses quase 5 anos, eu e a Nívia, minha mulher, né? Você já era casado nessa época? Eu fui casado, eu fui para lá com 26 anos. E ela com 20, 21. E ficamos lá. Montamos um time de futebol em Paris, chamado Paris Mengo, que eram jogadores, estudantes, né, pesquisadores brasileiros que estavam lá. E montamos um filme, fomos disputar o campeonato universitário lá da França toda, né? Aí viajava para lá, viajava para cá. E nesse Paris Mengo eu me lembrava dos meus tempos de esportivo aqui, né? Você jogou também? Bati uma bolinha ali com Era bom? Ou era como jogador, era bom cineasta? Não, eu era bom. Dizem que eu era bom. Mas eu tinha na minha frente 2 jogadores que eram muito bons. Que era o Neto, que jogava na minha posição, e o Pagão. Talvez você conheça eles, né? De nome. Jogava. E o Radar era o técnico. E o Radar falava assim, olha, eu era cobrador de falta, né? Olha Zé Carlinho,
é falta, a barreira está aqui, o goleiro está lá. Se você chutar, não pegar na barreira, o goleiro não alcançar, é gol. Eu falei, radar, isso eu sei. Mas, e assim era na esportiva, e eu lembrava muito do Paris Mengo lá, eu lembrava muito Da tua época de dessa esportiva época de aqui. esportiva, né? Que legal, que bacana. E como cineasta, Zé, fala uma obra que te marcou, que você considera essa é a minha principal obra. Olha, são recentes. Uma, inclusive, eu filmei aqui em São João. É mesmo? Eu achei que fosse Foi. alguma coisa da época de Paris. Aí. Não. Lá em Paris eu fiz um longa como assistente chamado, não veio para cá, não teve, chamava seria Os Embaixadores, não sei, das embaixadeiras. Mas eu fiz alguns documentários, inclusive um eu fiz aqui ali onde é a estação de trem, chamava chama Apesar de Você, inclusive está sendo exibido na Cinemateca. Agora que estou conseguindo exibir filme lá de novo, né? Está sendo exibido na Cinemateca. Eu fiz em São João, esse curta, tem 15 minutos por aí. É só São Joanense que tem. O ator é São Joanense, o pessoal da produção, do Lima, da Silvia Ferrante, eles têm equipamento, tem um estúdiozinho e tal. Eu dirigindo, o ator também é um rapaz aqui de São João, e era uma homenagem uma homenagem para ele, não dele para mim, claro, ao Chico Buarque, da música dele, Apesar de Você, e a um grego, um franco-grego, né, o grego francês, não sei, chamado Constantino Costa Gravas, que filmou muito aqui as ditaduras do Cone Sul, né? Uruguai, Brasil, Chile, Argentina e tal. Inclusive ele me cedeu algumas imagens Poxa, que bacana. Então, não acompanhei ainda, gostaria de poder acompanhar. E como escritor? Então, o meu último livro é O Homem Sem Passado. É a história de um jovem, de uma família muito, muito rica, mas rico que eu estou falando de bilhardário, né? E eles são perseguidos por um golpe numa república da América Latina. E esse jovem é trancafiado num hospital, numa espécie de manicômio da época da repressão, e é tirado a possibilidade dele de conhecer o seu passado. Ele não tem possibilidades mentais, né? Foi tirado cirurgicamente, foram tiradas as possibilidades dele passar. Aí ele é libertado e ele começa a procurar o passado dele. Na procura do passado, ele vai lá encontrar os camisas verdes do Getúlio Vargas, né, para ver se acha ali referências familiares. Depois ele vai para a Alemanha, é um livro do realismo fantástico, então me permite jogar com o tempo à vontade. E esse é um livro que está aí, está na livraria Martins Fontes, está aqui em Poços de Caldas, na livraria Porão, está em duas livrarias aí, essas livrarias em espaço de cinema, do Unibanco, Itaú, da Augusta, e nessas coisas que compra aí pela digital. E a tua incursão aí pela dramaturgia? Eu vou te falar uma coisa, inclusive outro dia publicaram aí no Facebook uma peça minha chamada Teto de Lona, que foi muito gostosa de fazer no Teatro Pirandello, em São Paulo. E milagrosamente nós ficamos 4 meses em cartaz com boa receita, bom público, né? E no outro dia eu vi o cartaz aí publicado. E agora eu estou com uma peça, a escrita, né? Não sei se eu vou conseguir montar, que se chama Supremos Decaídos. Que é uma história que se passa entre algumas divindades gregas, romanas, egípcias,
brasileiras que ninguém conhece, os deuses brasileiros. Conhece os afro-brasileiros, mas os deuses brasileiros da mitologia indígena ninguém conhece, ou pouca gente conhece. E é linda, maravilhosa. E essa peça é o encontro desses deuses com o Papa. Poxa, E se passa na época do Renascimento. interessante. Meu caro Zé, o papo está muito bom. Eu acho que muita gente teve prazer de te conhecer um pouco melhor aqui, quem já conhecia, e ter o primeiro contato com você, quem ainda não tinha tido esse prazer, essa oportunidade. Eu quero dizer que fiquei muito feliz de recebê-lo aqui e está à disposição, viu? Volte todas as vezes que tiver boas histórias, eu sei que você sempre tem. Então volte sempre para falar conosco aqui. Venho sim, tenho, muito obrigado pelo convite. E eu, só encerrando aqui, eu queria fazer um apelo à comunidade são-joanense, porque nós temos teatro lá embaixo, na estação, temos teatro lá em... como é que chama lá em cima, na saída para Guaí, CEAGESP? CEAGESP. Temos o nosso teatro maravilhoso, mas teatro não é parede. São João precisa ter a noção que teatro precisa investir no ser humano. Que bom que você falou isso, isso é muito importante. Tem algumas cidades aí no interior de São Paulo que já tem. No Nordeste tem muito, mas no interior de São Paulo já tem. Vem lá no IPTU, 0,0 não sei quanto por cento, obrigatório para aplicar em cultura. É isso que precisa. Pois é, aqui em São João estamos um pouco desvirtuados nisso, né? Todo espaço um pouco mais antigo que fica à disposição, não vamos fazer algo para a cultura. Tem um monte de espaços físicos para a cultura, mas o artista mesmo um pouco incentivado nessa cidade de tantos artistas e de tantas histórias. É verdade. E isso, no teu post, no teu podcast anterior, que eu sei, de vídeo, a Ana falou no brilho dos olhos da criança. É a cultura que traz esse brilho. Não tenha dúvida. Os momentos lúdicos, né? As coisas bonitas, lúdicos, não são os prédios. Não é prédio. Prédio é importante, a arquitetura, sim, aquela preserva. Coisa toda, mas precisa investir no ser humano. É o ser humano, na arquitetura do ser humano. É isso que São João talvez não se apercebeu muito ainda. Ótima observação, Zé. Muito obrigado aqui mais uma vez por sua presença aqui na Rede Piratininga de Comunicação. Estamos aí, Artem, voltamos a conversar, né? Trabalhando juntos na FAI em bons tempos. Bons tempos. Estamos aí. Um abraço a todos.